O Evangelho de João, no capítulo 21, nos conta que alguns dias após ter ressuscitado, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Desta vez, 7 deles se encontravam junto ao mar de Tiberíades realizando uma pesca. A pesca era uma profissão exercida por muitos dos discípulos de Jesus, como por exemplo Simão Pedro, Tomé, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Muitos desses discípulos tinham como ofício para sua sobrevivência, para o sustento das suas vidas e famílias, a realização da pesca. Mas na Bíblia Sagrada, a pesca muitas vezes é sinônimo de missão, e não é diferente aqui no capítulo 21 do Evangelho de João. O texto bíblico nos conta que depois de uma noite frustrada de trabalho, onde os discípulos passaram a noite inteira tentando pescar, logo pela manhã eles estão retornando à praia, porém não pescaram sequer um único peixe. E logo cedo, quando já estavam a uma curta distância da margem, quem aparece diante dos discípulos é Jesus. Mas o texto bíblico diz que os seus olhos não puderam reconhecê-lo. É interessante que os evangelhos destaquem que, mesmo depois de andar e caminhar e conviver com Jesus durante tantos anos, alguns dos seus discípulos simplesmente não tiveram a capacidade de reconhecê-lo depois da sua ressurreição. Na verdade, os evangelhos querem nos atentar para a realidade de que a qualquer momento, em qualquer lugar e qualquer pessoa pode ser Jesus. Jesus pode aparecer a qualquer momento, fazendo a nós um pedido simples, como um pedaço de pão ou um copo de água. E a grande questão é se nós estaremos prontos para poder atender a sua solicitação. Por exemplo, nesse texto, quando os discípulos estão se aproximando da praia, Jesus pede a eles algo de comer. Contudo, com um sentimento de frustração, eles dizem ao Senhor: "Nós não pescamos nada e por isso não temos nada para lhe oferecer." Desafiando então os seus discípulos, Jesus diz para que eles lançassem as redes ao lado direito do barco. E assim eles o realizam debaixo daquela palavra, talvez com um certo estranhamento, porque não sabiam que aquele era Jesus, mas ao puxarem as redes, havia ali uma colheita de 153 peixes. Eram tantos peixes que a rede ameaçava se romper. Alguns biblistas nos atentam para a realidade de que os gregos, na realidade, haviam catalogado apenas 153 espécies de peixes. Por isso, o destaque numérico na narrativa do Evangelho quer nos despertar para a realidade de que a comunidade cristã, os discípulos e discípulas de Jesus, debaixo da sua palavra, terão a capacidade de acolher todos os povos, línguas e nações. Debaixo da palavra de Jesus, temos o desafio de acolher todas as pessoas e podemos ter a confiança de que a rede não irá se romper. E enquanto ainda tentavam puxar a rede, o discípulo a quem Jesus amava, que a tradição cristã identifica como o discípulo João, ele reconhece Jesus e diz a Simão Pedro: "Veja, Simão, aquele é o Senhor." E Pedro, num impulso decisivo, se lança no mar e vai até o Senhor abraçadas. A vontade de estar com o Senhor era tamanha que ele não poderia perder alguns segundos até que o barco se virasse e se aproximasse da margem da praia. Esse é um Pedro que começa a nascer de novo, que começa a se redimir da sua velha natureza, que começa a demonstrar que quer deixar no passado os erros que cometeu. E é isso que nós encontramos em Jesus. No Senhor, há sempre a oportunidade de um novo recomeço. Os erros podem ficar no passado. Os pecados não precisam continuar nos martirizando. E acima de tudo, não precisamos ter medo de nos aproximar do Senhor, porque Ele está de braços abertos, com um sorriso terno, e Ele quer nos acolher. Não deixe passar nenhum segundo qual você poderia estar usufruindo debaixo da presença do Senhor. Se necessário for, lance-se ao mar e vá abraçadas, mas não desperdice a companhia fraterna e amorosa de Jesus. Os discípulos trabalharam inutilmente, pois à noite, tempo favorável para a pesca, havia sido estéril. Essa é também a crise de identidade da comunidade cristã. Como nos lembrarmos das palavras de Jesus à noite? Como no meio da escuridão podemos enxergar Jesus? Ou como podemos ouvir a voz do Espírito em meio à crise? A resposta está no Evangelho. Nós esperamos que amanhã chegue, que a luz apareça e que ela venha iluminar a nossa vida. É Jesus quem ilumina o mundo e quem ilumina a sua igreja. E sem a presença do Senhor, nós só podemos produzir esterilidade. As primeiras comunidades cristãs perceberam que só poderiam realizar a sua missão com abundância se escutassem as palavras do Senhor, acolhessem o verdadeiro Evangelho de Jesus e se lançassem ao desafio de acolher a todas as pessoas em amor e misericórdia. E um dos destaques mais interessantes desse relato do Evangelho está no fato de que Jesus ele toma o pão e toma o peixe e ele come juntamente com os seus discípulos. Essa ênfase no fato de que mesmo o Cristo ressurreto come, se alimenta, tem fome, tem sede, quer expulsar a ideia que surgiu no meio dos primeiros cristãos de que Jesus na verdade seria apenas um espírito maduro. Aliás, todo o Evangelho de João ele quer destacar a realidade de que a palavra se fez carne.
O Cristo veio como ser humano, se fez gente como eu e você, verdadeiramente sentiu as nossas dores e aflições. E mesmo depois de ressuscitar e aparecer ressurreto aos seus discípulos, ele participa de uma refeição, nos dando a compreensão de que a vida importa em sua totalidade. A missão do Evangelho não é salvar somente almas ou espíritos, e nem tão somente salvar somente o corpo por meio das ações sociais. Nós temos a missão de pregar o Evangelho para todo ser humano e anunciar a salvação do Senhor para o ser humano como um todo. E isso engloba o corpo, a alma e o espírito. O ser humano e todas as suas relações e complexidades são alvos da ação salvífica de Deus. Por isso é que Jesus convida a comunidade a se alimentar, não somente do pão, não somente do peixe, mas do seu próprio corpo e da sua própria palavra. É Jesus o alimento completo para o ser humano em sua totalidade. Só Jesus pode saciar a nossa fome em todas as dimensões. Diante da realidade de haver ressuscitado e vencido a morte, o Senhor demonstra que Ele ainda se importa conosco. O Senhor ainda se importa com você e Ele ainda quer sustentar a sua vida em todas as suas dimensões. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele seja com você. Amém e amém.